E agora a gente segue com destaque aqui de São Paulo. Na última semana, a Câmara Municipal aprovou a regulamentação das chamadas Dark Kitchens, que são as cozinhas industriais na cidade. Mas essa decisão tem preocupado moradores por causa do barulho. E para a gente entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Diego Amaral, que é especialista em direito civil e imobiliário. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, para mim é um prazer muito grande falar com vocês e com todos os telespectadores. Agora, doutor, claro que com a pandemia, essas dark kitchens, ou essas cozinhas industriais, se multiplicaram por causa das restrições de circulação, restaurantes fechados. E daí a necessidade, claro, de que houvesse uma regulamentação do setor, que cresceu muito. Só que, de outro lado, o barulho gerado pelos estabelecimentos tem incomodado bastante os moradores que não ficaram satisfeitos com o formato, com a modulação desse barulho que foi apresentada nessa proposta que foi aprovada pela Câmara Municipal. Como equilibrar essa questão? É tudo que gera um boom muito grande, um destaque extremamente excessivo e muito rápido, assim como aconteceu há alguns anos, por exemplo, com os motoristas de aplicativos, deve gerar, obviamente, uma regulamentação pelo poder público. O que chama atenção neste caso das dark kitchens, que são as cozinhas industriais, foi a rapidez de como esse projeto passou pela Câmara, com estudo de aproximadamente de 6 meses e com votação em um dia e implementação no outro dia, gerando muitas vezes insatisfações para os dois lados interessados nessa questão, tanto o lado dos vizinhos, as dark kitchens, as cozinhas industriais, como também para os próprios empresários deste ramo, por conta de algumas previsões legislativas que talvez geraram muito mais confusões do que efetivamente simplificação e regulamentação natural do setor. Por óbvio que com o crescimento das cozinhas industriais durante a pandemia, essa regulamentação se faz necessário, até para que o poder público não perca o controle de como isso funcionará. Mas impacto de vizinhança, motoristas de aplicativos muitas vezes sem local apropriado para parar suas motos ou carros, motoristas de entregas, que eu digo, os odores nas regiões residenciais que geram, são várias e várias, muitas vezes dezenas, centenas de cozinhas industriais preparando alimentos de forma concomitante. Então, tudo isso gera a necessidade óbvia da regulamentação, mas que, ao que parece, não foi feita da melhor maneira ou com os estudos mais adequados para tanto. Essa é uma percepção preliminar. Resolver essa questão então, doutor. Uma vez aprovada essa proposta, esse projeto na Câmara Municipal, a expectativa é de que ele seja sancionado nesse formato em que ele está? Se sim, como ficam essas demandas, essas reclamações dos moradores? Perdem o sentido? O que chamou a atenção foi exatamente isso. O projeto foi aprovado em segunda votação na Câmara Municipal de São Paulo no último dia 30 e já foi sancionado e passou a entrar em vigor no dia 1º por parte do Poder Executivo. É um projeto de iniciativa do Poder Executivo e que foi sancionado imediatamente. O que traz talvez de reflexão sobre esse projeto seja algumas situações como, vou dar alguns exemplos. As cozinhas industriais que já existem, as dark kitchens que já existem, elas devem se adequar ao projeto. E para as zonas residenciais, por exemplo, o limite é de no máximo 10 cozinhas industriais, com a possibilidade de até 10 alvarás de funcionamentos, em um espaço de no máximo 500 metros quadrados. Já existem na região de São Paulo, em regiões residenciais, dark kitchens maiores do que essas, de 700, de 800, de 900, de 1.000 metros quadrados em pleno funcionamento, que abriga aí 30, 35 cozinhas industriais. Essa lei retroage em relação a essa questão, dando um tempo para a adequação dessas cozinhas. Isso chama atenção porque ela acaba interferindo em algo que já vem funcionando, em uma espécie de direito adquirido já dos proprietários. Por outro lado,
ainda que tenha reduzido, né, para 500 metros quadrados a limitação em relação às zonas residenciais, e aí sim, mais do que cozinhas industriais maiores do que 500 metros quadrados para locais efetivamente industriais, né, zonas industriais, isso ainda causa um certo desconforto na população, que muitas vezes reclama dos odores, e também do impacto, principalmente, de trânsito e de estacionamento dos locais. Isso tudo gera efeitos colaterais para a própria cidade. Eu penso que talvez seja uma lei que mexe com muitas pessoas, né? E isso tem que ser estudado pensando na coletividade, talvez trazendo o Ministério Público para participar da discussão, especialistas que façam os estudos necessários de regiões para a implementação dessas dark kitchens, entre outras situações. Outra situação que chama muito a atenção no projeto é o que nós chamamos de artigo jabuti, que não tem nada a ver com o projeto inicialmente sugerido, mas que é colocado para tratar de um outro assunto, que é o aumento dos decibéis para jogos esportivos ou shows, principalmente em estádios na capital paulista, como, por exemplo, a Arena Corinthians, o Allianz Parque ou o próprio Estádio do Morumbi, passando de um limite de 55 decibéis para 75 decibéis. No início, num primeiro momento de implementação do projeto, né, a sugestão era aumentar para 85, acabou que ficou em 75 com as conversas políticas realizadas pelos vereadores paulistas. Mas chama muito a atenção, se colocar tudo dentro do mesmo bolo, talvez sem o estudo adequado para tanto. Mas o fato é que já está sendo implementada toda essa questão, já está valendo. Quem já tem dark kitchens e ainda não está dentro do que precisa para ser regulamentado, precisa regulamentar dentro da zona residencial, com um limite de até 500 metros quadrados, com no máximo 10 cozinhas industriais e acoplando a essas dark kitchens, que seja com a locação de um imóvel lateral ou de uma rua vizinha, um local específico para os estacionamentos dos motoristas de aplicativos que vão buscar essas encomendas, né, alimentícias para serem entregues para a população. Agora, doutor, no início da entrevista o senhor falou que existem alguns pontos nessa lei, agora já lei, né, já foi inclusive sancionada, como o senhor bem nos explicou, existem alguns pontos que deixam algum tipo de insatisfação, tanto de um lado como de outro também, né? Tanto do lado dos empresários como também de moradores que estão próximos desses estabelecimentos. Aí fica a dúvida, tendo já essa lei em vigor, caso alguém se sinta lesado, não tem nem como recorrer, nem como entrar na justiça, já que a lei é muito clara. Traga uma orientação para essas pessoas, por gentileza. Claro, a lei pode ser declarada inconstitucional após alguns estudos específicos. O próprio Ministério Público do Estado de São Paulo ou os promotores específicos que atuam na cidade de São Paulo podem buscar a inconstitucionalidade desta lei. Além disso, pode haver uma reavaliação dos próprios vereadores, né, com a apresentação de uma nova lei complementar a essa, talvez regulando melhor toda essa questão. E aí nós teremos a validade dessa segunda lei com a complementação desta já em vigor. Perfeito. Conversamos com o advogado Diego Amaral, que é especialista em direito civil e imobiliário, a respeito dessa lei agora que regulamenta as dark kitchens aqui em São Paulo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo e bom domingo. Igualmente, para vocês também, um grande abraço.